Emma Winters vivia em um mundo que a maioria das pessoas só via em revistas de luxo e dramas de televisão. Sua casa, uma mansão ampla no topo de uma colina, envolta em paredes de vidro e rodeada por jardins bem cuidados, era o tipo de lugar que corretores imobiliários descreviam como uma joia rara. Pisos de mármore se estendiam de cômodo em cômodo, lustres brilhavam como estrelas e pinturas caras sussurravam histórias de poder e bom gosto. Mas para Emma, era uma fortaleza de silêncio. A riqueza herdada do império comercial internacional de seu falecido pai nunca fora o problema. A solidão que a acompanhava, no entanto, era. O dinheiro tinha um jeito estranho de tornar as conexões humanas obscuras. Cada sorriso que ela encontrava parecia vir com uma agenda. Cada aperto de mão era calculado. Cada quote, eu te amo quote, que ela já ouvira parecia ensaiado. Seu último relacionamento havia terminado da mesma forma que os outros, palavras doces, longas caminhadas sob as estrelas, promessas de eternidade, até que o homem em quem ela confiara mostrou sua verdadeira face, uma interesseira em um terno polido. Quando ele foi embora, Emma ficou sozinha em sua mansão, cercada de riquezas, mas vazia de calor. O silêncio dentro daquelas vastas paredes ecoava mais alto que o trânsito da cidade lá fora. Numa tarde chuvosa, enquanto nuvens de tempestade se enroscavam no horizonte da cidade, Emma se viu navegando no site de um abrigo de animais local. Não era riqueza ou status que preenchia aquelas páginas digitais. Era algo mais simples, honesto. Os cães a encaravam da tela do computador com olhos arregalados e suplicantes que não se importavam com contas bancárias ou roupas de grife. No dia seguinte, Emma dirigiu sua elegante Mercedes preta até o abrigo. Sua presença não passou despercebida, a equipe a reconheceu de manchetes de jornais e galas beneficentes. Mas Emma não estava lá para chamar atenção. Ela vagou pelas fileiras de canis, passando silenciosamente por cães latindo que clamavam por seu olhar. E então ela ouviu. Um Golden Retriever sentado calmamente no fundo de seu cercado. Sem latidos. Sem pulos desesperados. Apenas dois olhos inteligentes e cheios de alma a observando como se já tivessem entendido sua história. Seu nome era Bud. O voluntário do abrigo explicou que Bud havia sido encontrado vagando pelos arredores da cidade, abandonado, mas estranhamente calmo. Enquanto Emma se ajoelhava ao lado do canil, Bud se levantou e caminhou para frente, apoiando a cabeça suavemente nas grades, como se estivesse oferecendo a ela a única coisa que seus milhões não podiam comprar, amor incondicional. A decisão foi instantânea. Bud não era apenas um cachorro. Ele foi a primeira alma honesta que ela conheceu em anos. A vida mudou no dia em que Bud se mudou para a mansão. Emma não comia mais sozinha na grande mesa de jantar de 10 lugares. Agora Bud descansava a cabeça em seus pés enquanto ela tomava café na cozinha de mármore. O sol da manhã, que antes parecia frio quando entrava pelas janelas do chão ao teto, agora brilhava um pouco mais quente quando Bud se sentava ao lado dela. A equipe o adorava. O jardim, que havia sido aparado e polido com perfeição, agora tinha rastros de suas patas felizes. Os guardas no portão o cumprimentaram com sorrisos e, pela primeira vez, a casa de Emma parecia um lar. A lealdade de Bud era silenciosa, mas profunda. Em seus piores dias, os solitários, quando o peso de sua fortuna parecia mais uma maldição do que uma bênção, ele se aconchegava ao lado dela no sofá de veludo, descansando a cabeça em seu colo, como se pudesse sentir as rachaduras em seu coração e estivesse tentando consertá-las. Pela primeira vez, Emma começou a acreditar que a felicidade poderia retornar, mesmo que não fosse do tipo que ela havia imaginado. Era uma tarde fresca de outono quando Emma, desejando algo diferente de seu luxo habitual, decidiu levar Bud a uma cafeteria pitoresca escondida na parte antiga da cidade. Ela gostava de lá. Ninguém se importava com marcas de grife ou fundos fiduciários, apenas café simples e sorrisos discretos. Foi lá que ela conheceu Daniel. Alto, impecavelmente vestido, mas com um charme descontraído, Daniel não se aproximou dela como os outros. Ele não foi excessivamente bajulador nem pareceu excessivamente interessado em sua riqueza.
A conversa deles fluiu facilmente, como duas pessoas que não tinham nada a provar uma à outra. Emma, pela primeira vez em meses, sentiu-se vista como uma pessoa, não como uma conta bancária. Mas Buddy não compartilhava sua facilidade. Quando Daniel se inclinou para cumprimentar o Golden Retriever, Buddy se manteve firme, seus olhos calorosos se fixaram no rosto do homem, com o rabo parado, as orelhas ligeiramente para trás. Não houve rosnado, nem latido, apenas uma tensão silenciosa que Emma, em seu momento de frágil esperança, escolheu ignorar. Afinal, até os melhores cães precisavam de tempo para se aquecer com estranhos. Certo, os dias se transformaram em semanas e Daniel se tornou mais do que apenas um conhecido casual em uma cafeteria. Ele mandava mensagens para Emma todas as manhãs, ligava para ela todas as noites e preenchia seus dias solitários com palavras calorosas e gestos atenciosos. O homem parecia perfeito, educado, bem-falante, ambicioso, mas humilde. Quando se encontravam para jantar, ele nunca perguntava sobre sua riqueza. Ele não ficava boquiaberto com a mansão dela ou com os carros exóticos estacionados na frente. Ele não parecia se importar com os restaurantes sofisticados ou com as roupas de grife que ela usava. Se alguma coisa, sua contenção, seu desinteresse pela fortuna dela, era o que mais a encantava. Mas Buddy não estava encantado. Toda vez que Daniel visitava, o corpo dourado de Buddy se enrijecia. Seus olhos, geralmente tão gentis, seguiam o homem com foco inabalável. Quando Daniel estendia a mão para acariciá-lo, Buddy permanecia imóvel, como se estivesse silenciosamente recusando o carinho. Emma riu disso a princípio. Iquote, ciúmes, não é, Buddy, Iquote, ela provocou. Mas, no fundo, a resistência silenciosa do cachorro pairava como uma sombra. Daniel sabia exatamente como fazer Emma se sentir especial. Ele era atencioso, intuitivo e naturalmente romântico. Sejam bilhetes escritos à mão guardados em sua bolsa ou passeio surpresa de fim de semana pelo campo, Daniel parecia ter estudado a arte de fazer uma mulher se apaixonar. Emma não se sentia tão viva há anos. Pela primeira vez, a mansão parecia um palco para novos começos, em vez de um museu de antigas mágoas. Seus funcionários, embora treinados para se manterem profissionais, sussurravam nos corredores sobre o novo homem encantador em sua vida. Seu círculo íntimo de amigos socialites se entusiasmava com a aparência e o carisma de Daniel durante os brunches. Para eles, ele era a resposta para a longa solidão de Emma. Mas Buddy, sua sombra leal, não estava convencido. Seu comportamento se tornava distante sempre que Daniel estava por perto. Ele recusava guloseimas dele, evitava passeios quando Daniel se juntava a ela. Dormiu perto da porta do quarto em vez de no seu canto aconchegante de sempre. Não era hostilidade, era algo mais silencioso do que suspeita. Certa noite, Emma convidou Daniel para jantar em sua mansão. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, a grande sala de jantar se encheu de luz de velas e música clássica suave. A noite estava perfeita. Daniel encantou a equipe com seu humor, serviu vinho para Emma com graça e olhou para ela como se ela fosse a única mulher no mundo. Mas Buddy não saía do seu lado. Depois do jantar, Daniel pediu licença para atender um telefonema no jardim. Emma, curiosa e despreocupada por causa do vinho, a seguiu à distância. Escondida atrás da cerca viva, ela ouviu de relance. Sua voz baixou as palavras bruscamente. Ele não estava falando com um sócio, como alegava. Seu tom era calculista, frio, mas quando se virou e a viu, seu rosto se tornou caloroso e apologético. Minha irmã, ele mentiu suavemente. Drama familiar. Emma, um coração amolecido pela esperança, aceitou a resposta. Buddy, observando do pátio, não aceitou. Os dias que se seguiram ficaram ainda mais doces. Daniel começou a falar do futuro. De viagens ao exterior, de se mudar, de casamento. Ele nunca pressionava, sempre paciente, o perfeito cavalheiro. Emma, intoxicada pela ideia de finalmente encontrá-la, permitiu-se sonhar novamente. Mas os instintos de Buddy
só se aguçavam. Ele ficava no topo da escada, observando Daniel entrar na mansão. Seu rabo permanecia baixo, sua postura era cautelosa. Ele se recusava a sair do lado de Emma, mesmo dormindo aos pés de sua cama todas as noites, como se estivesse de guarda. Certa tarde, Daniel estendeu a mão para Emma, deslizando-a em seu sussurro sobre construir uma vida juntos. Bud soltou um rosnado baixo, quase inaudível, o primeiro som de desaprovação que Emma ouvira dele. Ela o repreendeu suavemente, mas naquela noite, enquanto estava deitada na cama, o rosnado ecoou em sua memória mais do que as doces palavras de Daniel. As semanas se passaram como páginas de uma história de amor que Emma pensou que nunca viveria. Daniel havia se tornado uma figura em sua vida, sua presença, sua voz, até mesmo seu perfume, eram tão familiares para ela quanto as rosas em seu jardim. Ele conheceu seus amigos, encantou seus colegas de trabalho e até começou a ajudá-la a tomar decisões sobre seus bens. Emma se viu confiando mais nele a cada dia que passava. Ela começou a falar sobre sonhos compartilhados e até insinuou a possibilidade de reescrever seu testamento, garantindo que ele fizesse parte de seu futuro. Mas enquanto o mundo ao seu redor brilhava com êxtase romântico, Bud permanecia quieto, vigilante, mas nunca à vontade. Seu amor por Emma não nascia do charme ou da bajulação, era esculpido na lealdade, e essa lealdade o mantinha alerta. Seus instintos sussurravam a verdade muito antes que o coração de Emma ousasse ouvir. Numa manhã chuvosa, Emma se preparou para um baile de gala beneficente. Daniel passara a noite ali, como costumava fazer agora, e enquanto Emma estava lá em cima se vestindo, Bud vagou pelo jardim, seu faro aguçado captando um aroma estranho, mas familiar. Meio enterrado sob uma roseira, Bud desenterrou uma luva de couro. A luva de Daniel. Dentro, escondido no forro, havia um pedaço de papel, um endereço e um número. Não era a letra de Emma, nem era o número de algum amigo em comum ou parceiro de negócios. Quando Daniel chamou o nome de Bud docemente do pátio, o Golden Retriever enterrou a luva sob uma pilha de folhas, orelhas inclinadas para trás, sua mente acelerada. Ele tinha encontrado algo importante, mas não podia contar a ela como os humanos. Ele só tinha uma arma, vigilância. Naquela noite, Emma notou Bud sentado perto da grande janela, com os olhos fixos na entrada da garagem. Quando Daniel chegou, o rabo do cachorro permaneceu imóvel e seu corpo ficou parado como um soldado em serviço. Daniel ajoelhou-se, estendendo a mão em sua direção, sussurrando naquele tom meloso, Iquote, ei, amigo, venha aqui, garoto, Iquote, mas Bud não se moveu. Seus olhos âmbar estavam firmes, frios, alertas, inabaláveis. Emma, envolta em seus devaneios românticos, viu isso como ciúme. Iquote, você terá que conquistá-lo, Iquote, brincou. Mas, no fundo, uma pontada de desconforto percorreu seu coração. Para um cachorro que amava incondicionalmente, Bud estava abrindo uma exceção. Por quê? Certa noite, o advogado de longa data de Emma, Sr. Whitmore, um homem tão velho e perspicaz quanto a mesa de carvalho atrás da qual trabalhava, visitou a mansão para entregar a papelada para sua próxima aquisição de negócios. Enquanto tomava uma taça de vinho, Emma mencionou casualmente o nome de Daniel. O sorriso educado de Whitmore desapareceu por um segundo. Iquote, Daniel? Qual é o sobrenome dele, Iquote? Perguntou ele levemente. Emma respondeu sem suspeita. Na manhã seguinte, Whitmore ligou para ela. Sua voz era cautelosa, mas firme. Emma, eu gostaria de fazer uma verificação de antecedentes do Sr. Daniel com a sua permissão. Emma riu disso. Você está sendo paranoica, ela respondeu. Mas Bud, deitado a seus pés durante a ligação, levantou a cabeça bruscamente como se entendesse cada palavra. Naquela noite, Emma sentou-se no sofá de veludo, o brilho da lareira tremeluzindo contra as paredes. Daniel descansou o braço em seus ombros pintando futuros com suas palavras, viagens a Paris, vilas na Toscana, iates particulares deslizando pelo Mediterrâneo. Mas Bud estava deitado no tapete, olhando não para o fogo, mas para o homem ao lado dela.
Sua quietude silenciosa não era de sono. Era a quietude de uma criatura calculando seu próximo movimento, sentindo que o calor ao seu redor era falso. O homem ao lado de Emma, um predador vestido de amante. Emma se encostou em Daniel, embalada por sua voz profunda e toque terno. Mas em seu peito, algo pequeno despertou um mal-estar que ela não conseguia nomear. O tipo de mal-estar que só fica mais alto quando o silêncio preenche um ambiente. E Bade, seu protetor silencioso, sabia. A tempestade ainda não havia chegado, mas o vento havia mudado. Emma acreditava que finalmente havia superado a solidão. Daniel era tudo o que ela pensava que queria, atencioso, paciente e charmoso além da conta. Seu mundo, antes vazio, agora florescia com promessas. A mansão não ecoava mais com silêncio, zumbia com risos, passos e música suave. Mas em meio a essa sinfonia, uma batida do coração permanecia desafinada, a de Bade. Ele observava em silêncio, como sempre, mas com mais atenção, mais perto e mais inquieto. A riqueza de Emma nunca lhe importou. Ela era o seu mundo e a presença de Daniel foi a primeira coisa em anos que perturbou a natureza calma do cão. Os sinais eram sutis, ligações tarde da noite quando Daniel pensava que Emma estava dormindo, os pacotes misteriosos entregues a ele em vez dela, e suas respostas educadas, porém evasivas, a perguntas pessoais. Mas o amor é uma névoa poderosa e Emma ainda não conseguia enxergar através dela. Em uma tarde tranquila, Emma recebeu um telefonema do Sr. Whitmore, seu advogado. Sua voz era baixa, mas séria. Emma, eu fiz a verificação de antecedentes. Preciso vê-la pessoalmente. Seu coração gaguejou. O mundo perfeito que ela vinha construindo com Daniel de repente pareceu vidro sob seus pés. Naquela noite, Bade sentou-se ao lado dela enquanto ela abria o envelope de Whitmore. O nome de Daniel estava no topo da página, mas o homem por trás dele não era aquele que ela pensava conhecer. Vários pseudônimos. Fraude bancária em outro estado. Uma série de mulheres ricas partiram de coração partido e sem um tostão. Suas mãos tremiam enquanto ela dobrava o papel de volta no envelope. Bade colocou a cabeça no colo dela, seus olhos calorosos fixos nos dela como se dissesse, eu tentei te contar. Emma não disse nada a Daniel imediatamente. Ela precisava de provas além de um documento. Ela precisava ver com os próprios olhos. Então, ela entrou na brincadeira. Ela sorriu, riu, deixou que ele lhe servisse vinho. Mas ela também começou a observar com novos olhos. Suas desculpas evasivas. Suas pausas calculadas. O jeito como ele evitava olhar para ela quando o futuro surgia. Em uma noite chuvosa, a última chance veio. Daniel saiu para uma ligação de negócios. Emma, com o coração batendo forte, o seguiu em silêncio. Escondida atrás das colunas de mármore do pátio, ela o ouviu falando ao telefone. Não com uma irmã, não para uma amiga, mas para uma cúmplice. Ela está quase pronta. Dê-me mais 2 semanas e a conta estará aberta. As palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe. O homem que ela pensava ser sua segunda chance no amor não passava de um predador. Emma voltou para a sala de estar com o rosto pálido e a expressão distante. Bade, sentindo sua mudança, levantou-se e apoiou o queixo em seu colo. Ela sussurrou quase sem som, você estava certa. Na manhã seguinte, ela planejou sua saída cuidadosamente. Mas Daniel, astuto como sempre, sentiu sua frieza e se moveu para controlar a situação. Ele sugeriu uma escapada de fim de semana, algo espontâneo. Bade não a deixava sair de sua vista. Quando Daniel se inclinou para beijá-la para se despedir antes de fazer as malas, o Golden Retriever se colocou entre eles, o corpo rígido, o rabo ainda com os olhos fixos no homem. Um rosnado baixo e deliberado retumbou da garganta de Bade. Não era ciúme, era um aviso. A recusa de Emma em se juntar ao plano de fuga de fim de semana de Daniel levantou suas suspeitas. Naquela noite, ele voltou sem avisar, seu comportamento diferente. Sem flores, sem sorriso. Sua voz era áspera. Seu charme havia desaparecido. Você andou falando com Whitmore? Não. Andou? Perguntou ele secamente.
Emma permaneceu firme, com o coração disparado. Mas antes que pudesse responder, Bud deu um passo à frente, ficando entre eles, com os dentes à mostra. Pela primeira vez, Daniel viu o cachorro como mais do que um animal de estimação, ele viu um oponente. O momento se estendeu por um longo tempo, tenso e eletrizante. E naquele instante, Emma soube que a verdade não era mais algo sussurrado. Estava ali, de pé, sobre 4 patas, rosnando por sua proteção. A máscara havia se rompido. E Bud não ia deixar Daniel machucá-la. Os dias que se seguiram ao confronto com Daniel foram tensos, cheios de momentos de reflexão silenciosa. Emma um dia acreditara na doçura dele, no charme dele e na maneira como ele havia se infiltrado em sua vida. Mas agora ela não podia mais ignorar a verdade que Bud sempre soubera. A realidade de quem Daniel realmente era se tornava mais clara a cada momento. Bud, o sentinela silencioso, nunca saíra do lado de Emma. Seus olhos estavam inabalavelmente alertas, sempre à procura de qualquer sinal de perigo. Emma sempre pensara que sua riqueza, seu status e sua vida perfeita a protegeriam das piores pessoas. Mas ela estava errada. Agora que o peso da decepção se instalou, Emma compreendeu que Bud era o único que realmente enxergara através da máscara cuidadosamente construída por Daniel. Emma não queria encarar Daniel novamente sem um plano. Ela precisava que ele se expusesse completamente. Ela não podia mais permitir que suas emoções obscurecessem seu julgamento. Sua riqueza e seu coração não eram brinquedos para brincar. Eram seus para proteger. Com a verificação de antecedentes de Whitmore em mãos e a sensação inquietante de estar sendo observada, Emma começou a trabalhar discretamente nos bastidores. Ela pedia favores aos seus confidentes mais próximos. Remarcava reuniões de negócios e fazia ligações que não pretendia fazer. O primeiro passo era simples, deixar Daniel acreditar que tudo estava normal. Ela precisava que ele acreditasse que seu charme havia funcionado, que ele ainda controlava as coisas. Mas Bud, sempre ao seu lado, nunca a deixava esquecer o verdadeiro perigo à espreita. O plano que Emma elaborou não era apenas pegar Daniel em uma mentira, era virar o jogo. Ela sabia que ele estava alimentando suas mentiras, mas e se ela pudesse fazê-lo alimentar suas mentiras para outra pessoa, para a pessoa errada? Emma teve que usar sua arrogância contra ele. Daniel pensou que tinha vencido. Ele pensou que poderia manipular Emma e tê-la sob seu controle. Mas Emma seria quem controlaria tudo agora. Bud, o companheiro sempre leal e inteligente, seria a chave. Ela sabia que Daniel se sentia desconfortável com a presença de Bud. A cautela e a frieza do cachorro em relação a ele deixavam Daniel nervoso. Quanto mais Emma demonstrava a Daniel o quanto confiava nele, mais Daniel baixava a guarda. Bud seria seu parceiro silencioso no esquema, sempre observando, sempre calculando. Emma convidou Daniel para jantar novamente. A mansão estava tão grandiosa como sempre, velas tremulando sobre a mesa, talheres brilhando à luz suave. A noite tinha o ar perfeito de normalidade. Emma sorriu ao cumprimentá-lo, mas havia uma frieza em seu sorriso que Daniel não percebeu completamente. Bud, no entanto, não se deixou enganar. Ele observava Daniel com uma intensidade que só um cachorro poderia entender, seu olhar fixo, sem piscar. Durante o jantar, Emma mencionou um investimento que estava prestes a fazer, uma grande compra de propriedade. Ela falou sobre o terreno, as oportunidades de desenvolvimento e o montante de capital que seria necessário. Ela mencionou casualmente que precisava assinar alguns papéis em breve, algumas aprovações finais do banco. Os olhos de Daniel brilharam, mas Emma percebeu o nervosismo por trás deles. Ele não mordeu a isca imediatamente, mas a semente já estava plantada. Emma sabia que ele morderia a isca eventualmente. Sua ganância o faria. Os dias se passaram e Emma continuou a agir como se tudo estivesse bem. Mas as rachaduras na fachada de Daniel estavam começando a aparecer. Ele ficou cada vez mais distante, impaciente e ansioso para fechar o negócio que Emma mencionara no jantar. O dia em que a armadilha foi armada.
Foi uma tarde chuvosa. Emma convidou Daniel para a mansão sob o pretexto de finalizar os detalhes do investimento. Ela havia providenciado tudo, desde o contrato falso até os documentos falsos, para garantir que tudo parecesse legítimo. Bud, sempre atento, permaneceu perto de Emma. Sua postura era de prontidão silenciosa, como se soubesse exatamente o que estava para acontecer. Quando Daniel chegou, estava ansioso e apressado, como se soubesse que aquele era o momento de garantir seu futuro com Emma. Ele se sentou à sua frente, ansioso para assinar os documentos, mal olhando para as letras miúdas. Mas Emma estava preparada. Ela deslizou a papelada sobre a mesa, seus dedos roçando na borda. O contrato estava cheio de detalhes falsos, detalhes que o exporiam no momento em que o banco se envolvesse. Assim que Daniel assinou seu nome, Bud se levantou e caminhou até Emma. Seus olhos se estreitaram e, por uma fração de segundo, Emma viu um lampejo de reconhecimento em seu olhar. A armadilha havia sido armada e não havia saída para Daniel agora. No momento em que a caneta de Daniel deixou a página, algo mudou. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo leve tic-tac do relógio na parede. Emma observou Daniel se recostar na cadeira, com um sorriso maroto no rosto, convencida de que ele havia vencido, de que a havia enganado com sucesso. Mas Emma não se deixou enganar. Ela respirou fundo, seus dedos tremendo levemente, enquanto colocava os papéis no envelope. Ela não estava lhe dando a satisfação de uma vitória. Bud, parado ao lado dela, sentiu que o momento havia chegado. Seu corpo estava tenso, pronto para agir. Ele não se movera desde a assinatura, mas sua presença era como uma tempestade prestes a explodir. Tenho que admitir que Daniel disse que seu tom era suave, e Quote, estou impressionado. Você jogou bem, e Quote, o coração de Emma disparou, mas ela manteve a compostura. E Quote, você jogou bem também e Quote, respondeu com a voz firme. E Quote, mas você cometeu um erro. E Quote, a testa de Daniel franziu levemente, sua arrogância vacilou momentaneamente. E Quote, o que você quer dizer? E Quote? Perguntou ele, como se tentasse manter o controle da conversa. Emma não disse mais nada. Em vez disso, gesticulou para os papéis à sua frente. E Quote, você assinou algo. E isso é tudo que eu preciso, e Quote, o rosnado baixo de Bud preencheu a sala, um aviso que nem mesmo Daniel conseguiu ignorar. Sem esperar pela resposta de Daniel, Emma pegou o telefone. Discou o número de Whitmore e sua voz era calma, mas firme, enquanto falava. E Quote, Whitmore, sou Emma. Preciso que você ligue para o banco imediatamente. Houve uma mudança no investimento. Os documentos que Daniel acabou de assinar são todos falsos, e Quote, o rosto de Daniel perdeu a cor quando a realidade começou a se manifestar. Ele se levantou abruptamente, tentando disfarçar o pânico, mas Emma podia ver as rachaduras em sua fachada. Este foi o momento em que ele percebeu que o jogo havia acabado. Seu futuro, o que ele havia imaginado com o dinheiro e o poder de Emma, estava se esvaindo, desmoronando à sua frente. Bud estava aos pés de Emma, seu rosnado agora mais pronunciado, uma declaração silenciosa de que nenhum mal lhe aconteceria. E Quote, você não sabe com quem está lidando. E Quote, Daniel estalou a voz, a raiva aumentando, alimentando suas palavras. E Quote, você acha que pode simplesmente me enganar assim? Você acha que pode arruinar tudo pelo que trabalhei? E Quote, os olhos de Emma estavam inabaláveis. E Quote, eu sei exatamente quem você é, eu sempre soube. Você é um vigarista, Daniel. Uma fraude que se aproveitava dos vulneráveis e confiantes. Mas não mais, e Quote, o rosto de Daniel se contorceu de raiva, mas ele estava preso. Não havia para onde correr, ninguém a quem recorrer. Emma o havia enganado e agora, com Bud ao seu lado, ele não era nada mais do que um homem preso em sua própria teia de mentiras. E Quote, você não pode fazer isso e Quote, Daniel sibilo. E Quote, você acha que pode simplesmente destruir minha vida assim? Vou garantir que você se arrependa disso. E Quote, Emma se levantou lentamente, sua expressão calma, mas sua voz firme.
Iquote, você é quem vai se arrepender disso. Iquote, você já tirou o suficiente das pessoas. Agora, é hora de enfrentar as consequências. Momentos depois, a polícia chegou, chamada por Whitmore, que havia sido alertado sobre a situação. Daniel estava atordoado, com as pernas bambas. Ele tentou protestar, mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. Iquote, você está preso por fraude, roubo de identidade e várias acusações de manipulação financeira. Iquote, disse um dos policiais, com a voz fria e profissional. Daniel fez uma última tentativa de fugir, mas Bud, o protetor, o atacou instantaneamente. O cachorro latiu bruscamente, posicionando-se entre Emma e o intruso. Com um rosnado que ecoou pelo grande corredor, Bud deixou claro que não havia escapatória. A rebeldia de Daniel se desfez quando os policiais o levaram algemado. Ele olhou para Emma uma última vez, com os olhos cheios de fúria e descrença. Iquote, você não vai se safar dessa. Iquote, cuspiu. Mas Emma não estava ouvindo. Ela já tinha terminado com ele. Quando a porta se fechou atrás dele, a mansão pareceu respirar novamente, mais silenciosa e livre. Emma estava parada no meio da grande sala de estar, o peso dos últimos dias finalmente a atingindo. Suas mãos ainda tremiam, mas a sensação avassaladora não era de medo. Era alívio. O homem em quem ela confiara, o homem que quase tirara tudo dela, havia sumido. Suas mentiras, sua manipulação, tudo isso havia sido exposto. Bud caminhou até ela e colocou a cabeça em seu colo. O coração de Emma se encheu de gratidão enquanto ela acariciava seu pelo dourado. Ele sempre estivera lá, observando em silêncio, esperando o momento em que ela finalmente veria a verdade. Iquote, obrigada Iquote, sussurrou ela, com a voz carregada de emoção. Iquote, você me salvou. Iquote, o rabo de Bud bateu no chão em resposta, seus olhos suaves e amorosos. Ele não precisava de palavras. Sua lealdade falava por si. Conforme o som das sirenes desaparecia na distância, Emma finalmente sentiu que podia respirar novamente. Sua vida, embora marcada pela decepção, agora era dela para ser vivida, livre das sombras que a assombravam. E Bud, seu fiel companheiro, estaria ao seu lado durante tudo isso. Depois que a polícia levou Daniel embora, Emma passou os próximos dias em uma névoa. O mundo ao seu redor parecia distante, como um sonho do qual ela não conseguia acordar. Ela foi deixada para navegar pelas consequências da traição, suas emoções emaranhadas em uma teia de raiva, tristeza e uma surpreendente sensação de alívio. Ela se moveu pela mansão verificando as fechaduras, garantindo que tudo estava em ordem, mas era tudo mecânico. Sua mente continuava repetindo os momentos que antecederam a prisão de Daniels. Como ela não percebeu os sinais? Como ela se deixou levar por ele? Mas Bud nunca a deixou esquecer a verdade. Ele estava lá, sempre observando, sempre esperando com sua presença firme e calma. Ele era sua âncora. Emma afundou no sofá, seus olhos cansados, seu coração pesado. Bud pulou ao lado dela, pressionando seu corpo quente contra o seu lado. Seu empurrão suave trouxe um sorriso aos lábios dela, uma pequena centelha de calor em seu peito. Você estava certa, ela sussurrou, acariciando seu pelo. Eu deveria ter te ouvido. O rabo de Bud bateu suavemente em resposta, como se ele entendesse tudo. Ele nunca vacilou, nunca duvidou do homem que havia encantado Emma a acreditar nele. Ele sempre fora seu protetor, mesmo quando ela não conseguia ver a dor. Os dias passaram como um borrão, mas lentamente Emma começou a retomar sua vida. Ela retomou suas reuniões de negócios, assumiu o controle dos projetos que haviam sido deixados em espera e passou um tempo com os amigos que a ajudaram durante a crise. Lentamente, sua vida estava recuperando alguma aparência de normalidade. Mas o dano em seu coração não era tão fácil de consertar. Emma se viu questionando tudo, seu julgamento, sua capacidade de confiar em suas decisões. A traição havia cortado mais fundo do que ela gostaria de admitir. A ferida não era apenas sobre Daniel, era sobre suas próprias vulnerabilidades, as partes de si mesma que ela havia ignorado em sua busca por companhia e amor.
Mas, apesar de tudo, Bud nunca saiu do seu lado. Ele permaneceu sempre perto dela, como se para lembrá-la de que nem toda confiança foi quebrada. Ele era seu constante, seu amigo leal, aquele em quem ela podia confiar sem hesitação. Levou tempo, mas Emma começou a se curar. Ela deu pequenos passos, permitindo-se sentir alegria novamente. A presença de Bud lhe trouxe uma paz que ela havia esquecido há muito tempo e ela começou a perceber que o amor, o verdadeiro amor, não se tratava de grandes gestos ou promessas vazias. Tratava-se de lealdade, confiança e de estar presente quando mais importava. Com o passar das semanas, Emma decidiu que era hora de começar a se reconectar com o mundo fora dos muros de sua mansão. Ela visitou seus cafés favoritos, fez longas caminhadas no parque com Bud e até voltou a frequentar eventos sociais. Ela era cautelosa, mas com Bud ao seu lado, sentia uma sensação de segurança que não sentia há muito tempo. Certa tarde, enquanto passeava com Bud no parque, Emma encontrou um velho amigo, alguém que conhecia de infância. A conversa fluiu facilmente e, pela primeira vez em meses, Emma se viu rindo de verdade. Era como se o peso da traição de Daniel tivesse sido aliviado, mesmo que por um instante. Naquela noite, enquanto Emma estava sentada perto da lareira com Bud aninhado a seus pés, ela refletiu sobre a jornada pela qual havia passado. Ela havia perdido algo importante, sua confiança, sua crença nas pessoas, mas em troca havia encontrado algo ainda mais valioso, ela mesma. Ela estava mais forte agora, mais sábia e mais consciente do que realmente importava. E Bud, seu Golden Retriever, foi quem a ajudou a enxergar isso. Emma decidiu fazer uma mudança que a ajudaria a se curar e seguir em frente. Ela assumiu novos projetos focados em sua carreira e começou a investir em causas em que acreditava. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava fazendo isso por ninguém além de si mesma. Ela passou mais tempo com Bud, levando-o em aventuras, explorando novos lugares e aproveitando os prazeres simples da vida. Seu coração ainda estava se curando, mas ela podia sentir o peso do passado começando a se dissipar. Não que ela tivesse se esquecido completamente de Daniel ou da dor que ele lhe causou. Mas ela havia se conformado com isso. Ela havia aprendido a confiar novamente não apenas nos outros, mas em si mesma. E essa foi a lição mais importante de todas. Com Bud ao seu lado, Emma sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Haveria desafios, é claro que a vida nunca era perfeita, mas ela não tinha mais medo. Ela havia encontrado um novo propósito, uma nova maneira de viver. E Bud, seu companheiro sempre leal, estava lá para lembrá-la de que, não importa o que acontecesse, ela nunca estaria verdadeiramente sozinha. Uma noite, enquanto Emma estava sentada na varanda com vista para a cidade, Bud se aconchegou ao seu lado e pensou em quão longe havia chegado. A mansão, antes um símbolo de sua riqueza e solidão, agora parecia um lar. Um lugar cheio de memórias, amor e a promessa de um futuro onde ela não teria mais medo de confiar. Sua vida ainda estava em movimento, ainda se desenrolando, mas desta vez ela estava no controle. Ela havia aprendido a proteger seu coração, mas também a abri-lo novamente em seu próprio tempo e em seus próprios termos. Enquanto Bud descansava a cabeça em seu colo, sua presença calorosa era um lembrete constante do que realmente importava. Emma percebeu que o amor nem sempre vinha na forma de uma pessoa. Às vezes, vinha na forma de um Golden Retriever que estivera com ela em cada passo do caminho. Juntos, eles enfrentariam o mundo. Juntos, eles criariam um futuro cheio de confiança, lealdade e amor que nunca poderia ser tirado. E com Bud ao seu lado, Emma sabia que poderia enfrentar qualquer coisa e que a dor do passado acabaria desaparecendo, deixando para trás apenas a força de um vínculo que nunca poderia ser quebrado. O mundo de Emma tinha estado calmo nos últimos meses, mas ela sabia que era melhor não se acomodar demais. A vida, como aprendera, tinha um jeito de nos surpreender quando menos se espera. Tudo começou com um telefonema. Num fim de tarde, Emma estava sentada em seu escritório, revisando algumas novas propostas de negócios, quando o telefone tocou.
Ela não reconheceu o número, mas algo em seu íntimo lhe disse para atender. Ikuote, alô, Ikuote, perguntou ela, com a voz firme. Ikuote, senhora, Johnson Ikuote, a voz do outro lado era suave, suave demais. Ikuote, acho que precisamos conversar. Ikuote, o estômago de Emma se apertou. Ela nunca tinha ouvido aquela voz antes, mas ela continha um toque de familiaridade. Ela podia sentir o perigo em seu tom. Ikuote, quem é? Ikuote, perguntou ela, instintivamente estendendo a mão para Bade, que estava deitado a seus pés. O Golden Retriever levantou a cabeça, sentindo seu desconforto. Ikuote, digamos apenas que eu sei mais do que deveria sobre seu pequeno empreendimento Ikuote, disse a voz, e alguém que não está feliz com a forma como as coisas estão indo. Ikuote, o coração de Emma disparou. Ela já havia lidado com vigaristas e negócios desonestos o suficiente no passado para reconhecer quando problemas estavam se formando. Ikuote, quem é você? Ikuote, ela exigiu novamente, com a voz mais áspera desta vez. Ikuote, não importa Ikuote, respondeu a voz, Ikuote, mas saiba que se você não obedecer, as consequências serão severas Ikuote. Com isso, a linha caiu. Emma recostou-se na cadeira, uma sensação de desconforto a invadiu. Seus olhos se voltaram para Bade, que agora estava parado ao lado de seus ouvidos, alerta, com o olhar fixo na porta. Emma sabia que, fosse o que fosse, não era apenas uma ameaça vazia. Os dias seguintes ao telefonema foram cheios de tensão. Emma não conseguia se livrar da sensação de que alguém a observava, de que o perigo se aproximava de todos os lados. Ela já havia lidado com pessoas como Daniel, mas isso era diferente. Parecia pessoal, como se alguém tivesse uma vingança específica contra ela. Ela entrou em contato com Itmori, seu advogado, que imediatamente começou a investigar quaisquer ameaças ou inimigos em potencial que pudessem querer prejudicá-la ou prejudicar seus negócios. Enquanto isso, Emma contratou um investigador particular para rastrear a ligação e investigar mais a fundo a misteriosa ameaça. Emma Whitmore disse, durante uma de suas ligações, que não encontramos nada de concreto ainda, mas estamos investigando quaisquer conexões. Quem quer que seja essa pessoa, ela é habilidosa em esconder seus rastros. Emma cerrou os dentes, a frustração borbulhando à superfície. Quero saber quem é o Whitmore. Preciso saber agora. Não se preocupe, o Whitmore a tranquilizou. Vamos descobrir. E enquanto isso, fique alerta. Minha equipe estará vigiando sua casa. Apesar das palavras dele, Emma se sentia mais vulnerável do que nunca. As paredes de sua casa, antes um santuário, agora pareciam uma gaiola. Ela não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava sempre do lado de fora, esperando o momento certo para atacar. Com o passar dos dias, Emma começou a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Um carro que estacionava perto de sua casa todas as noites, sempre no mesmo horário. O homem estranho que parecia segui-la sempre que ela levava Bade para passear. A constante sensação de estar sendo observada. Bade, sempre vigilante, parecia sentir a mudança também. Ele estava mais nervoso do que o normal, rosnando para o nada, suas orelhas se aguçavam sempre que saíam. Emma confiava mais nos instintos de Bade do que nos seus próprios e a preocupava que ele estivesse agindo como se houvesse uma ameaça à espreita por perto. Certa noite, quando Emma e Bade retornavam de uma caminhada, ela notou uma sombra se movendo à distância. Seu coração disparou e ela instintivamente puxou Bade para mais perto. A sombra desapareceu atrás de uma árvore, mas Emma tinha certeza de que tinha visto alguém que a observava. Ikuote, quem está aí? Ikuote, gritou ela, com a voz firme, mas tingida de medo. Mas não houve resposta, apenas o farfalhar das folhas e o som distante do trânsito. Emma ficou parada, respirando superficialmente, tentando se acalmar. O rosnado baixo de Bade era o único som quebrando o silêncio. Ela se virou rapidamente e correu para dentro, trancando a porta atrás de si. Ficou parada ali por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Não queria tirar conclusões.
precipitadas, mas a sensação de que algo estava errado era avassaladora. O chamado, as ameaças, a sombra, tudo se somava a algo perigoso. Emma sabia que não podia ficar sentada esperando o que quer que fosse se desenrolar. Ela já havia passado por uma traição e não ia deixar outra pessoa destruir sua paz de espírito. Ligou para Whitmore e combinou de encontrá-lo no dia seguinte para discutir suas opções. Estava pronta para agir, seja lá o que essa pessoa quisesse, Emma não ia ceder. No dia seguinte, Whitmore chegou à mansão com um novo plano de ação. Quote, identificamos algumas pessoas que podem ter um motivo quote, disse ele, olhando suas anotações. Quote, enviei algumas investigações às autoridades e estou mexendo os pauzinhos para obter mais informações, quote, Emma assentiu. Quote, quero saber tudo, Whitmore. Não vou ser vítima de novo, quote, não se preocupe quote, ele a tranquilizou. Quote, nós cuidamos disso. Você não está sozinha nisso, quote, mas, mesmo enquanto Whitmore falava, Emma não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava se aproximando. As peças estavam começando a se encaixar, mas ela não sabia se teria tempo de conectá-las antes que a ameaça a alcançasse. Durante todo esse tempo, Bud permaneceu ao lado de Emma, nunca a deixando. Sua presença era um conforto, mas também um aviso. O Golden Retriever era mais do que apenas um companheiro. Ele era seu protetor, um lembrete de que, não importava o quão sombrias as coisas ficassem, ela não estava sozinha. Uma noite, enquanto Emma estava deitada na cama, ela ouviu um barulho, um leve arranhão na janela. Foi sutil, mas o suficiente para fazê-la sentar-se ereta com o coração batendo forte. Bud imediatamente pulou da cama e ficou em pé em frente à janela, rosnando baixo e profundamente, seu corpo tenso. Bud Emma sussurrou, estendendo a mão para o telefone ao lado da cama. Fique. Bud não moveu seus olhos fixos na janela. O arranhão continuou ficando mais alto. E então uma voz, a mesma voz do telefonema. Emma, precisamos conversar. O arranhão na janela persistiu, mais alto, agora mais urgente. Os rosnados de Bud haviam se transformado em um rosnado baixo e ameaçador, seus músculos rígidos enquanto ele estava entre Emma e a ameaça lá fora. O coração de Emma disparou, o medo que vinha crescendo lentamente dentro dela, agora explodindo em pânico total. Fique calmo, Bud, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. A voz de fora veio novamente, desta vez mais distinta. Emma, precisamos conversar. Ela conhecia aquela voz. Era a mesma voz do telefonema, a que a assombrava a cada momento desde que as ameaças começaram. A voz que a fez arrepiar, que a lembrou da vulnerabilidade que ela tanto tentou ignorar. A janela sacudiu o som agudo contra o silêncio assustador da noite. O pulso de Emma acelerou. Ela se moveu lentamente, tentando não fazer nenhum som, seus olhos disparando para o telefone ao lado da cama. Ela o pegou e discou o número de Whitmore com dedos trêmulos. Whitmore, eu preciso de ajuda. Agora ela sussurrou ao telefone. Emma, a voz de Whitmore estava cheia de preocupação. O que está acontecendo? Alguém está aqui, ela sussurrou. Eu não estou sozinha. Eu acho, eles estão aqui por mim. A voz de Whitmore caiu para um sussurro. Não os confronte. Fique calma. Estamos a caminho. Mas quando Emma olhou para Bud, ela percebeu que o Golden Retriever já havia tomado sua decisão. Ele não iria esperar por ajuda. Ele estava pronto para protegê-la, não importava o custo. O arranhão na janela parou de repente. Por um momento, o mundo ficou completamente parado. A respiração de Emma ficou presa na garganta. Ela aguçou os ouvidos, atenta a qualquer som, qualquer movimento. Mas havia apenas silêncio. O rosnado de Bud havia suavizado, mas sua postura permanecia defensiva, seus olhos ainda fixos na janela. Emma ficou paralisada, seu corpo tenso, sua mente a mil. E então, sem aviso, a figura lá fora deu um passo à frente, sua silhueta agora visível à luz fraca da lua. Ele não estava mais tentando se esconder. Ele não era mais uma sombra espreitando na escuridão.
Ele estava ali, parado na janela dela. A respiração de Emma ficou presa na garganta. Ao reconhecê-lo, Daniel, ela ofegou, sua voz quase um sussurro. O homem parado do lado de fora de sua janela não era outro senão Daniel, o mesmo homem em quem ela confiara um dia, o mesmo homem que a traíra da pior maneira possível. Ele sorriu, mas não havia calor nele. Apenas malícia fria e calculista. Surpresa em me ver, Emma? Ele disse, sua voz baixa e provocadora. Você não achou que eu te deixaria ir tão facilmente, achou? Seu estômago embrulhou. Ela tinha tanta certeza de que Daniel estava fora de sua vida para sempre que suas ameaças não passavam de uma lembrança distante. Mas ali estava ele, parado na janela dela, como se nunca tivesse ido embora. Eu disse que voltaria para buscar o que é meu, ele continuou, seus olhos brilhando no escuro. Você realmente achou que conseguiria escapar impune de tudo que tirou de mim? Emma sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Ela nunca estivera tão enojada em sua vida. Ela tinha sido tola e ingênua, e agora estava pagando o preço por isso. Mas ela não ia deixá-lo controlá-la novamente. Não agora, nem nunca. Sem pensar, Emma se levantou, seus olhos se estreitando em desafio. Você não me possui, Daniel, ela disse com sua voz forte e inabalável. Eu segui em frente, eu aprendi com meus erros. E eu não vou deixar você me destruir novamente. O sorriso de Daniel vacilou por um momento, mas então ele se aproximou da janela. Você acha que venceu? Você acha que está segura? Você nem sabe do que eu sou capaz. O coração de Emma batia forte em seu peito, mas ela se recusou a recuar. Ela tinha chegado longe demais para deixá-lo destruir tudo novamente. Você acabou, ela disse com sua voz firme. Você vai pagar pelo que fez. E eu não vou deixar você me machucar ou machucar ninguém nunca mais. Bade, sentindo sua determinação, permaneceu alto ao lado dela, seu rosnado agora um estrondo ameaçador constante. Ele estava pronto para protegê-la como sempre fez. Daniel, vendo a lealdade inabalável do Golden Retriever, deu um passo para trás. Por um momento ele hesitou, mas a escuridão em seus olhos permaneceu. Isso não acabou, Emma, ele cuspiu, sua voz cheia de veneno. Eu voltarei. E com isso ele se virou e desapareceu na noite, deixando Emma parada no silêncio, seu corpo tremendo com uma mistura de medo, raiva e alívio. Emma desabou no sofá com as mãos tremendo enquanto a adrenalina começava a passar. Bade pulou ao lado dela, descansando a cabeça em seu colo, sua presença calorosa a acalmando. Ela passou os dedos por seu pelo, agradecida por sua lealdade inabalável. A campainha tocou momentos depois e o coração de Emma pulou uma batida. Era Whitmore e sua equipe. Eles entraram rapidamente com os rostos cheios de preocupação. Você está bem? Whitmore perguntou, olhando ao redor da sala como se procurasse sinais de perigo. Estou bem, Emma disse com a voz firme, embora suas mãos ainda tremessem. Mas Daniel voltou. Ele me ameaçou novamente. A expressão de Whitmore endureceu. Vamos garantir que ele não possa mais te machucar. Já contatamos as autoridades e estamos fazendo tudo o que podemos para garantir sua segurança. Emma assentiu, sua determinação se solidificando. Faça o que for preciso. Não vou deixá-lo vencer. Enquanto a equipe começava a trabalhar para garantir sua segurança, Emma sentou-se em silêncio, seus pensamentos girando. O retorno de Daniel a abalou profundamente, mas também reforçou algo importante. Ela havia lutado uma vez e faria de novo. Ela não era a mesma mulher que havia caído em suas mentiras. Ela tinha Bade, e com ele, ela tinha a força para enfrentar o que viesse a seguir. Conforme a noite avançava e a ameaça de Daniel lentamente começava a se dissipar, Emma se viu sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ela havia enfrentado seu passado, confrontado seus medos e emergido mais forte do que nunca. As sombras de seu passado estavam desaparecendo lentamente e o futuro, embora incerto, agora parecia algo que ela podia navegar em seus próprios termos. Bade, seu companheiro constante, jazia a seus pés, contente e em paz, como se nada tivesse acontecido.
Ele estivera com ela durante todo o tempo, nunca vacilando em sua lealdade, nunca fraquejando em sua proteção. Emma sabia que tinha sorte de tê-lo e, não importa o que acontecesse, nunca o desvalorizaria. No fim das contas, não se tratava apenas de sobreviver às ameaças que surgiam em seu caminho. Tratava-se de aprender a confiar em si mesma novamente, acreditar em sua própria força e nunca deixar ninguém tirar sua paz. Ao olhar pela janela, a primeira luz do amanhecer rompendo a escuridão, Emma sabia que o pior já havia passado. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria com Bade ao seu lado, pronta para qualquer coisa. O sol nascia sobre a mansão de Emma, lançando uma suave luz dourada sobre os gramados bem cuidados e as janelas imponentes. A tempestade havia passado e o mundo lá fora estava calmo novamente. No entanto, Emma sabia que a paz que sentia não era apenas resultado da tempestade passageira. Era algo que ela havia conquistado por meio da força, da resiliência e da lealdade inabalável de seu Golden Retriever, Bade. Após a partida de Daniel naquela noite fatídica, Emma se concentrou em reconstruir. Ela não era mais a mesma mulher vulnerável que havia sido manipulada e traída. Ela havia recuperado sua vida, sua segurança e sua paz de espírito. As autoridades estavam investigando as ameaças de Daniel e Whitmore havia tomado todas as medidas legais necessárias para garantir que ele nunca mais pudesse machucá-la. Mas mesmo enquanto se deleitava na calma, Emma sabia que ainda havia peças remanescentes no quebra-cabeça, assuntos inacabados que precisavam ser resolvidos antes que ela pudesse realmente seguir em frente. Poucos dias depois, Emma estava sentada em seu escritório, um lugar que antes fora um refúgio, mas também presenciara sua cota de tensão. Hoje, porém, o local estava repleto de uma energia diferente, de esperança e expectativa. Ela tinha uma reunião agendada com Whitmore, onde ele apresentaria os passos finais para proteger sua vida das garras de Daniel. Whitmore chegou prontamente carregando uma pasta com os últimos acontecimentos. Ele sentou-se em frente a Emma e deslizou a pasta em sua direção. Emma, ele começou, as autoridades reuniram evidências suficientes para apresentar queixa contra Daniel. Ele não poderá mais ameaçá-la, legalmente ou de outra forma. Emma exalou um suspiro que não percebera estar prendendo. O peso que havia estado em seu peito por tanto tempo começou a se dissipar, centímetro a centímetro. O domínio de Daniel sobre ela finalmente se quebrou. Iquote, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto Iquote, disse ela com a voz suave. Iquote, eu pensei que o tinha deixado para trás para sempre. Você fez isso Iquote, Whitmore a tranquilizou. Iquote, mas algumas pessoas não desistem tão facilmente. O importante é que você não o deixou vencer. Você assumiu o controle da sua vida. Iquote, Emma assentiu, sentindo a verdade das palavras dele se instalar profundamente dentro dela. Ela havia assumido o controle não apenas de sua vida, mas de seu destino. E com esse controle, ela aprendeu algo inestimável. Sua força não era definida por seu passado, mas por como ela escolhia encarar o futuro. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, Emma deu um passeio no jardim com Bade ao seu lado. O ar estava frio, o céu uma tela de laranjas e roxos enquanto o dia lentamente se transformava em noite. Ela sentiu uma sensação de paz que não conhecia há anos. Bade, seu leal protetor, trotava ao lado dela, ocasionalmente olhando para ela com aqueles olhos calorosos e confiantes. A presença dele era um lembrete de que ela nunca estava verdadeiramente sozinha, mesmo quando o mundo parecia opressor. Em Bade, ela encontrara não apenas um companheiro, mas um guardião, um amigo e uma fonte constante de força. Enquanto caminhavam, Emma parou perto de uma fonte e sentou-se na borda da pedra, seus dedos distraidamente traçando os desenhos intrincados na superfície. Ela olhou para Bade, que havia se jogado ao lado dela, descansando a cabeça em seu colo. Iquote, você sabe que Emma disse suavemente, eu costumava pensar que precisava de alguém para me proteger, alguém para me salvar. Eu pensei que não conseguiria fazer isso sozinha. Mas, agora vejo que sempre tive força dentro de mim. Eu só precisava confiar nela. Iquote, Bade abanou o rabo como se entendesse seus olhos dourados se fixando nos dela.
Ikuote, eu não poderia ter feito isso sem você, Ikuote. Emma continuou, sua voz cheia de gratidão. Ikuote, você sempre esteve lá me protegendo, mesmo quando eu não sabia. Ikuote, o rabo de Bade batia no chão, um gesto simples que dizia muito. Emma riu, seu coração se enchendo de afeto. Ikuote, você é meu herói, Ikuote, ela sussurrou, com a voz quase inaudível. As semanas seguintes trouxeram mais clareza e direção para Emma. Com a sombra de Daniels desaparecida, ela pôde se concentrar no futuro, nos empreendimentos comerciais que haviam sido paralisados pelo medo constante, nos relacionamentos que haviam sofrido por causa de seu isolamento. Era hora de reconstruir para prosperar novamente. Emma se reconectou com sua rede de contatos influentes e se reintegrou aos projetos pelos quais antes era apaixonada. Mas desta vez havia algo diferente. Emma não se sentia mais vítima das circunstâncias. Ela era uma força por si só, inflexível e capaz. Certa noite, ela se sentou com uma proposta de negócios em mãos. Era uma oportunidade que a levaria a novos patamares, mas também um lembrete de quão longe ela havia chegado. Ela sorriu, sabendo que seu futuro estava repleto de possibilidades. E, apesar de tudo, Bade permaneceu ao seu lado, um companheiro firme, um símbolo de lealdade e amor e a prova viva de que as melhores coisas da vida costumam ser as mais simples. Enquanto Emma estava na varanda de sua casa, observando a paisagem extensa, sentiu uma profunda sensação de paz. O mundo à sua frente estava cheio de desafios, mas ela não tinha mais medo. Ela enfrentou seus demônios, conquistou seus medos e emergiu mais forte do que nunca. Bade estava ao lado dela, com a cabeça apoiada em sua perna. O vínculo que compartilhavam era inquebrável, forjado no fogo da adversidade e temperado pelo amor e pela confiança que construíram ao longo dos anos. Emma sabia que, não importa o que o futuro reservasse, ela sempre teria Bade. Seu protetor, seu amigo e a única constante em sua vida. Obrigada, ela sussurrou, com a voz cheia de gratidão. Bade olhou para ela, com os olhos cheios de compreensão, e soltou um latido suave como se dissesse de nada. O sol já havia se posto completamente e a noite agora estava profunda e silenciosa. Emma se virou para olhar Bade uma última vez antes de entrar. Ao fazer isso, sentiu uma profunda sensação de paz, sabendo que finalmente havia encontrado o caminho de casa. Se esta história comovente de lealdade, coragem e o vínculo inquebrável entre uma mulher e seu cachorro tocou seu coração, não se esqueça de clicar em curtir. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras sobre a amizade entre cães e heróis da vida real, e ative o sino de notificação para nunca perder uma nova história. Obrigado por fazer parte da nossa família de contadores de histórias, onde cada história nos lembra que o amor e a lealdade podem realmente salvar vidas.